embora eu tenha dito sobre algumas dessas questões em avulso, elas estão aqui sistematizadas, que eu deixo para o presidente, visto que eu me retirarei antes, para que possam ser dadas essas respostas ao nosso auditório, ao nosso pessoal que está em acompanhamento, para que a gente tenha uma expectativa de tratamento do assunto a partir desse momento. Presidente, obrigado. Eu vou pedir sua licença para transpor a representação parlamentar aqui com o nosso deputado, ok? E o Kovac fica no meu assento. A todos vocês o meu abraço e a minha expectativa de juntos conseguirmos sucesso e êxito nessa jornada. Um bom Natal e um bom Ano Novo para todos. Esta presidência agradece a participação do ilustre deputado Lélio Coimbra e, nesse instante, convido para a mesa o ilustre secretário executivo substituto do Ministério do Trabalho e Emprego, Dr. Paulo Roberto Santos Pinto, a quem nesse instante também passo a palavra para que possa usar o tempo regimental para a sua explanação. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Nós do Ministério do Trabalho temos a certeza de que é importante fortalecer ainda mais a carreira da auditoria fiscal. Nós ontem recebemos a presidente do SINAIT, junto com sua diretoria, e conversávamos de alguns pontos que ainda não estão unificados no entendimento da proposta que o Ministério do Trabalho estará apresentando ainda no primeiro trimestre de 2010. Nós temos aqui o Marcelo também, que é servidor nosso na Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é quem está responsável pela sistematização e elaboração da proposta. Nós vamos estar instituindo agora, na primeira semana de janeiro, já um grupo de trabalho interno bilateral, compondo representação do Ministério do Trabalho e representação do SINAIT, para que sejam ajustados pontos que ainda são divergentes entre a proposta elaborada pelo Ministério do Trabalho e o anseio que o SINAIT nos apresentou. Mas, mais do que isso, nós temos a certeza de que nós não podemos ter uma lei orgânica exclusiva para os auditores fiscais do trabalho. Não podemos ter uma lei orgânica exclusiva para os auditores fiscais da Receita. Nós temos que ter uma lei orgânica única para toda a carreira de auditoria do governo federal. Eu acho que isso é que fará com que nós tenhamos uma lei forte e uma lei que só reforça ainda mais o papel importantíssimo que a auditoria hoje tem no Brasil. Obrigado a todos e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Nesse instante, concedo a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, senhor Jorge César Costa. Muito bom dia, senhor presidente. Eu quero saudar o deputado Carlos Alberto, que conduz esse trabalho na presidência, saudar o secretário executivo substituto do Ministério do Trabalho, Paulo Roberto, que fez uso da palavra, a minha colega Rosângela, presidente do SINAIT, ao Pedro de la Rue, presidente do Sindifisco Nacional, o Paulo Antenor, presidente do Sindi Receita, e ao Marcelo Campos, representante da Secretaria de Inspeção do Trabalho, e também os nossos colegas que se encontram na plateia, técnicos, auditores e analistas. A Anfip gostaria de iniciar essa fala fazendo uma retrospectiva de todo o processo, inclusive da unificação dos fiscos, que redundou na reunião em um mesmo órgão dos dois maiores agentes arrecadadores desta nação brasileira. Então, esta perspectiva é que participou a Anfip da unificação dos fiscos, e a partir dessa unificação, já iniciamos naquela época, já tínhamos os nossos trabalhos iniciados, trabalhando em cima da lei orgânica do fisco, deputado. Então, esse foi um trabalho que precedeu toda essa história de LOF, porque nós já vínhamos trabalhando isso desde a unificação dos fiscos, que reuniu em um único órgão arrecadador, dando mais força a este fisco, articulado e mais forte, e a partir daí trabalhando numa lei orgânica específica para o fisco.
A Anfip deve destacar também que o nosso trabalho, junto com as outras entidades, que atualmente nós estamos reunidos com todas as entidades que fazem parte deste fórum, trabalhando já em coisas concretas a respeito da LOF, da Lei Orgânica do Fisco. É um trabalho difícil, que vai requerer muito entendimento entre as partes envolvidas, porque nós temos que ter concessões de ambos os lados para que cheguemos a um denominador comum. Mas antes de qualquer coisa, é defesa da Anfip e da categoria dos auditores fiscais que tenhamos a autonomia funcional, isso é fundamental, que tenhamos autonomia funcional, administrativa e autonomia financeira. Sem esses três pilares, nós não vamos conseguir evoluir e garantir que tenhamos no Estado brasileiro um fisco com capacidade de tocar esse enorme desafio que nós temos pela frente. Então, a Lei Orgânica do Fisco, ela visa e deve buscar, fundamentalmente, reforçar a autonomia funcional do auditor fiscal para que ele tenha independência. É fundamental essa independência. Nós vimos nos últimos acontecimentos que envolveram a própria Secretaria da Receita Federal, a necessidade de termos, naquele momento, já uma lei orgânica do fisco estruturada para que pudéssemos enfrentar todo e qualquer ataque que possa vir de forças que possam influir o resultado do trabalho do auditor fiscal. Então, essa autonomia é isso que a carreira está buscando, a independência para exercer plenamente as suas atribuições, porque sem ela, certamente, nós não vamos ter o fisco forte que todos desejam e o fisco forte que a nação brasileira precisa. Então, é prerrogativa fundamental que a gente possa defender os interesses dos poderes econômicos, para que a gente não tenha a interferência dos poderes econômicos, do poder de força, até poder político, que possam interferir nas ações e atribuições dos auditores fiscais. Então, nesse sentido, a Lei Orgânica do Fisco brasileiro, ela tem que ter essa autonomia administrativa, orçamentária, porque é fundamental para que possamos assegurar aos servidores do Fisco Federal contra possíveis ações que venham de interesses econômicos. E assim a gente possa garantir o pleno exercício do fisco brasileiro. E essa vinculação deve se observar somente a lei. O fisco deve estar ligado à lei, deve observar preceitos legais para que ele possa desenvolver as suas atribuições e suas atividades. Então, é defesa fundamental da nossa entidade, da Anfip, que o fisco federal tenha a sua lei orgânica, com independência, com autonomia e com poderes necessários para exercer as suas atribuições. Eu me coloco à disposição para as perguntas que possam advir e a Anfip continua trabalhando no sentido de aprimorar, junto com as outras entidades, que estão todos sentados na mesma mesa hoje, para conseguirmos realizar uma lei orgânica do fisco que deva entender e atender os interesses de toda a sociedade brasileira e dos auditores fiscais e técnicos como um todo. Muito obrigado. Nesse instante, concedo a palavra ao presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco, senhor Pedro Tolentino Filho. Microfone. Alô. Bom dia a todos. Que cumprimento na pessoa do deputado Carlos Alberto, que hoje preside essa audiência pública. Cumprimento a todos os que fazem parte da mesa. Queria fazer um agradecimento especial à deputada Andréa Zito, que viabilizou essa reunião. E me foram feitas 3 perguntas. Quais os fundamentos de uma lei orgânica no Estado brasileiro? Qual a importância de uma lei orgânica para a sociedade brasileira? E por que os auditores fiscais devem ser regidos por uma lei orgânica? Vou tentar responder a essas 3 em conjunto. É preciso, antes de mais nada, verificar qual é a importância da fiscalização no Estado brasileiro. Para que ela